Olá, pessoal. Sou a professora Adriane, professora de disciplina de ciências. Estamos aqui para mais uma aula, tá? E nessa aula, a gente vai iniciar o capítulo 10. Vamos falar sobre máquinas térmicas e novas tecnologias. Antes de a gente iniciar esse conteúdo, quero relembrar para vocês as máquinas que nós estudamos, tá? Máquinas, elas servem para facilitar. Máquinas, de forma geral, elas servem para facilitar o trabalho, né? O trabalho do homem, do ser humano. E aí, vimos que temos máquinas simples e máquinas complexas. Essas máquinas simples nós estudamos, né? Estudamos máquinas simples, estudamos as alavancas, vimos que as alavancas podem ser interfixa, interresistente, interpotente. Estudamos, né, as roldanas ou polias, que podem ser fixas ou móveis, e estudamos plano inclinado, né, os parafusos e a cunha. Ok? E aí, agora nós vamos começar a estudar sobre nessas máquinas essas máquinas térmicas e as novas tecnologias, tá? Botei essa imagem desse que é bem famosa, né, da Maria Fumaça, que ela é a principal máquina, o principal exemplo de máquina térmica que a gente tem, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas máquinas térmicas. As máquinas térmicas, elas são capazes de converter calor em trabalho. Então, o que que é o calor? O calor é uma energia, tá? Então, as máquinas térmicas, elas fazem a conversão de energia, né? Energia térmica, que é a energia que vem do calor, em energia mecânica. É um tipo de energia que está associada ao movimento, ao deslocamento. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebem calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor que foi rejeitado é direcionado. É importante saber que ela não transforma todo o calor em trabalho. Ou seja, o rendimento de uma máquina térmica é sempre inferior a 100%. Bom, então as máquinas térmicas, né, elas compreende em que é a força vezes o deslocamento. Então, a gente vai ter o trabalho, e para que esse trabalho aconteça, a gente vai ter o quê? Uma força sendo aplicada para promover o deslocamento, como a máquina, ou como, perdão, como a Maria Fumaça, que causa o deslocamento, né, do trem. Vamos considerar a seguinte situação: um trabalhador puxando um determinado peso, representado por um balde com alguns materiais dentro. O movimento do balde ocorre a uma velocidade aproximadamente constante. Então vamos lá. Isso aqui é o que ele pediu para imaginar, né? É um trabalhador aqui, o outro aqui, e esse aqui está puxando o balde para esse aqui pegar, certo? O trabalhador não age diretamente sobre o balde, pois o cabo que ele usa é que está em contato direto com esse corpo a ser deslocado. Esse cabo. Por isso, é mais correto dizer que a força de tração do cabo atua puxando o balde. Então, a força de tração do cabo atua puxando esse balde. Todo cabo, corda ou barbante que esteja esticado e transmitindo alguma força de contato, como um puxão, uma sustentação e etc., exerce em suas extremidades uma determinada tração. Assim, na situação estudada, a força do trabalhador pode ser substituída pela força de tração que puxa o balde para cima. O peso do balde, naturalmente, apontado na mesma direção vertical, porém no sentido oposto para baixo. Assim, ao erguer o balde, o operário terá realizado um trabalho correspondente ao produto da força que ele aplicou uma certa distância, né, em que o balde foi o quê? Deslocado. Então, aqui a gente tem o trabalho, a força que ele está aplicando, o deslocamento. Lembra que trabalho é força vezes deslocamento? Então, como que a gente consegue ver isso nessa situação? A força é o operário que está, né, o trabalhador que está aplicando, aqui em cima dessa tração da corda, vezes o deslocamento, que é o balde subindo verticalmente, certo? Vamos considerar agora um caso em que dois operários estão realizando a mesma tarefa, levantar uma carga de mesmo peso com auxílio de um cabo. Observe, no entanto, que cada trabalhador realizou a tarefa em um intervalo de tempo diferente. Então, nós temos aqui o trabalhador A e o trabalhador B. Ambos estão levantando, né,
uma carga com o mesmo peso, certo? De mesmo peso. Porém, o trabalhador A subiu, né? Levou 10 segundos para essa carga subir a uma mesma altura, e o trabalhador B levou 15 segundos para isso. Os dois operários realizaram o mesmo trabalho, pois ambos ergueram o mesmo peso, a mesma altura de 12 metros. No entanto, o operário A demorou 10 segundos para realizar o trabalho, e o operário B demorou 15 segundos. Ou seja, o operário A realizou o mesmo trabalho que B em menos tempo. Há uma grandeza física, a potência média, que mede essa proporção. Então, apesar de estarem nas mesmas condições, o operário A ele levou menos tempo, né? 10 segundos. E aí a gente tem uma grandeza que ela é responsável, né, por fazer com que o operário A ele tenha feito isso em menos tempo, que é a potência. A potência, ela é o trabalho dividido pelo tempo, ou seja, o trabalho dividido pelo tempo. A potência, ela é dada em watts, né, com essa sigla do W. O trabalho ele é dado em joule, por esse jotinha, e o tempo ele é dado em segundos, tá? Isso aqui, eles vêm lá do sistema internacional, tá? Existe um sistema internacional, é tipo uma convenção que determina quais são as unidades de medida, né? As siglas dessas unidades de medida, né? E aí a gente só acata as decisões deles, certo? Bom, mas como é que funciona de fato uma máquina térmica, né? A máquina térmica, ela funciona a partir da energia térmica, como eu falei para vocês, proveniente do calor. E aqui, né, a gente vai ter que ter esse combustível, né, que pode ser madeira, entre outros. Essa energia vai entrar em processo de evaporação, formar o vapor. Esse vapor, né, é quem vai entrar aqui nesse cilindro que tem esse pistão. Esse vapor vai pressionar esse pistão e esse pistão vai se movimentar para esse sentido, né? Movimentando a biela. Essa biela vai fazer com que essa roda entre em movimento, né? E aqui nós vamos ter a máquina. Essa máquina, a partir desse movimento vindo aqui do biela, do pistão, é a máquina que vai promover o deslocamento de uma máquina, certo? Então, o GIF aí para vocês verem, né? Aqui nós temos Aqui nós temos a energia do calor, a energia térmica. Aqui vai estar a formação do gás. Em rosinha nós temos o vapor entrando aqui nesse pistão, né? Então esse vapor ele vai ocasionar uma pressão, fazendo com que esse pistão aqui ele se movimente, consequentemente a máquina se movimente. O que é o movimento dessa máquina? O deslocamento dela, certo? Além de locomotivas e automóveis, há também embarcações a vapor, poucas ainda em circulação atualmente. Os veículos que se deslocam movidos por máquinas térmicas são bons exemplos, mas não são as únicas máquinas que utilizam energia térmica para produzir trabalho. O motor a vapor, a turbina e o motor a combustão, utilizado em automóveis úteis, são outros exemplos de máquinas térmicas. A maioria dos motores dos veículos atuais funcionam por meio da queima de um combustível, como etanol, gasolina ou diesel. Então, vocês estão vendo aí o motor de um automóvel, certo? O motor do automóvel e de outros veículos a gasolina ou etanol é um motor a combustão. E a queima do combustível ocorre dentro de câmaras de combustão. Por isso fala-se em combustão interna. Cada câmara de combustão contém um cilindro, duas válvulas e uma vela de ignição. Uma das válvulas, chamada de admissão, permite a entrada do combustível e do ar, e a outra, chamada de escape, permite a saída do que não foi aproveitado na combustão. Esse sistema está acoplado a um pistão que se move para cima e para baixo. O processo de um ciclo ocorre em 4 tempos, razão de se falar em motores de 4 tempos. Então, aqui no primeiro tempo, como vocês podem ver aqui, ó, a válvula de admissão se abre, essa válvula se abre, e com o pistão movido para baixo, há a entrada de combustível e ar no cilindro. Então, há a entrada de combustível e ar aqui no cilindro. No segundo tempo, a válvula de admissão se fecha
essa válvula se fecha e o pistão sobe, né? O pistão se movimentou para cá e agora o pistão o quê? Se movimenta para cá. Ele vai subir, comprimindo a mistura de combustível e ar. No terceiro tempo, quando a mistura está bem comprimida pelo pistão, a vela libera uma faísca que provoca a queima do combustível e causa a explosão que movimenta o pistão, liberando energia para o funcionamento do motor, o que possibilita o deslocamento do veículo. Então, aqui, ó, a gente vai ter a queima, né, e a vela que funciona para fazer com que o veículo se movimente. No quarto tempo, a válvula de escape se abre e os gases são liberados para fora. E aí aqui a válvula de escape se abre e os gases são liberados, certo? Para evitar um superaquecimento do motor, ele é refrigerado com água ou ar. Então é por isso que às vezes, não sei se vocês já observaram, né, e quem tem carro, e dependendo do carro também, tem que se colocar o quê? Água lá, tem um espaçozinho, um reservatório de água, que aquele reservatório de água tem sempre que estar com água. Para quê? Para não superaquecer o motor e esse motor o quê? Parar de funcionar, certo? Assim como ocorre com o motor de um automóvel em todas as máquinas, uma parte da energia é transformada em trabalho e outra parte é dissipada no ambiente. O que é dissipada no ambiente? É liberada para o meio ambiente, que irá se transformar em outro tipo de energia. Algumas máquinas são mais eficientes do que outras, mas nenhuma delas aproveita toda a energia para realizar trabalho. Então, nenhuma máquina que a gente tem, galera, ela utiliza 100% da energia. Sempre algum tipo de energia é dissipada, é perdida, é espalhada. E essa energia vai ser transformada em outro tipo de energia. Nós vamos já ver na lei da termodinâmica que nenhuma energia é perdida. Algumas máquinas são mais eficientes do que outras, mas nenhuma delas aproveita toda a energia para realizar trabalho. A relação entre a energia consumida e o trabalho realizado por qualquer máquina é chamada rendimento. O sonho de construir uma máquina ideal, aquela em que toda a energia seria utilizada para realizar trabalho, é irrealizável, pois qualquer máquina em funcionamento irá dissipar uma parte da energia. Atualmente, são poucas as máquinas que atingem rendimento superior a 80%. E aí, com isso, a gente tem as leis da termodinâmica, tá? Nós temos duas leis. A primeira lei da termodinâmica, ou lei da conservação da energia, diz que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Assim, a quantidade total de energia e de matéria no universo permanece constante, apenas mudando de uma modalidade para outra. A segunda lei da termodinâmica diz que o fluxo de calor sempre ocorre de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, no sentido de atingir o equilíbrio térmico. Isso aqui a gente já tinha até estudado, né, galera? Né, lá, quando a gente tem dois corpos de diferentes temperaturas e eles vão atingir um equilíbrio térmico, onde o calor, né, que é essa energia em trânsito, ela vai ser o quê? Transferida do corpo que está de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse processo espontâneo é irreversível, como todos os demais processos espontâneos que ocorrem na natureza. A reversão só ocorre se houver a atuação de um agente externo. Bom, gente, era isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Não esqueçam de fazer atividade na plataforma Wake. Qualquer dúvida, perguntem lá na plataforma. E no mais, até a próxima aula, tá bom? Muito obrigada e bons estudos para vocês.